Pai do Senhor, amém? Vocês estão bem? Estão felizes? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. Hoje vamos estudar o capítulo 6. Hoje vamos estudar a primeira multiplicação dos pães, uma passagem muito conhecida, e é o quarto sinal dos 7 que nós vamos estudar, relatados por João. Então, João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6. Estamos estudando o Evangelho de João, a revelação do Filho de Deus através de 7 sinais, 7 encontros e 7 afirmações, 7 expressões e confissões de Jesus. Então, semana passada, qual que nós estudamos mesmo? Quem que lembra? Quem tem memória boa? Qual sinal a gente estudou semana passada? A cura do paralítico, né? Do tanque para o templo. Estudamos acerca do milagre que Jesus fez no tanque de Betesda, curando aquele paralítico há 38 anos. E a gente não teve tempo de encerrar a história, a gente parou na cura, mas o fato é que nós falamos que aquela cura gerou um grande problema. A cura nem sempre gera solução, né? Às vezes a cura gera um problema, porque tem gente que não entende ou que não vê as coisas como Deus vê. E ao invés de a cura ser uma solução, foi solução para o paralítico, mas foi um problema para os judeus que estavam vendo aquela cura no sábado e o paralítico levando a sua cama, o que era algo que tradicionalmente era proibido, não biblicamente, mas a tradição dos judeus dizia que não podia carregar nada, não podia transportar nada, não podia levar nenhuma sacola, não podia levar a maca. Então, ele levando aquela esteira, arrumou um problema. Ao invés dos judeus celebrarem com ele, né? Ao invés dos judeus comemorarem, poxa vida, 38 anos que você não anda, agora você está andando. Ao invés dos judeus parabenizarem, abraçarem, confraternizarem, qual é a primeira coisa que os camaradas falam? Você não pode levar a cama. Então, tem gente que é assim, né? A gente está lá feliz da vida porque recebeu uma bênção de Deus e a gente acha que o irmão vai chegar e vai dar os parabéns para a gente e vai dar um abraço e vai glorificar Deus junto com a gente. E o que o irmão fala? Ei, que isso? Que? Não pode. E aí às vezes a gente acha que vai receber uma aprovação por parte dos irmãos e na verdade a gente tem uma repreensão, uma desaprovação. Às vezes a pessoa está tão focada em uma coisinha tão pequena e não vê algo tão grande que Deus estava fazendo. E o fato é que começou ali, o evangelista João nos diz que ali no final do capítulo 5 começa uma nova fase. Uma fase onde Jesus vai ser perseguido. Até então a gente não vê falar de perseguição, mas a partir daqui a gente vê os judeus começando a perseguir Jesus. Então vocês lembram onde aconteceu a cura do paralítico de Betesda, do tanque de Betesda? Em que cidade eles estavam? Vocês lembram? Não vale o pastor Leônio, porque... Quem lembra? Então, era no templo, perto da porta das ovelhas, em Jerusalém. Então eles estavam em Jerusalém na região sul, nós já falamos sobre isso, né? Começou a ser perseguido no sul. Agora nós vamos de novo para o norte. Jesus vivia entre o sul e o norte, andando e fazendo as suas maravilhas para sinalizar a sua mensagem. E aconteceu algo interessante, porque o paralítico não sabia quem havia curado, não sabia quem havia mandado. Naquele momento da cura, ele não teve revelação de Jesus, ele foi curado. Até que no templo, ele tem revelação de Jesus. E aí, as pessoas depois perguntam, e ele fala, foi Jesus quem me curou. E as pessoas vão questionar Jesus, os judeus vão questionar Jesus. E querem saber por que ele curou no sábado, por que ele fez
essas obras no sábado e Jesus começa a dizer quem ele é. Jesus começa a afirmar que ele é o Filho e que o Filho é igual ao Pai e que se o Pai trabalha, e o Pai trabalha até hoje, ele também está trabalhando. E aí Jesus está ensinando que trabalhar, ou melhor, descansar, que é o princípio do sábado, é diferente de não fazer nada, né? Descansar é fazer algo que coloca as coisas de acordo com a vontade de Deus. Descansar é se colocar na dependência de Deus, não necessariamente não fazer nada, porque Jesus estava curando, aquele paralítico estava levando a sua cama e eles não estavam em desobediência a nenhum princípio divino, porque descansar é diferente de não fazer nada. A gente que tem essa mentalidade de que descansar é não fazer nada. Mas Jesus está ensinando, meu Pai trabalha até hoje e eu também estou trabalhando. E com isso ele estava dizendo uma coisa que era inimaginável para os judeus. Como é que ele diz que ele é o Filho de Deus? Como é que ele diz que ele é Deus? E aí eu fiz questão de colocar algumas afirmações que estão nesse restante do capítulo 5. Volta um slide, por favor, Josinho. Antes da gente entrar no capítulo 6, Jesus diz essas coisas no seu discurso após a cura do paralítico. Ele diz que ele é o Filho e que o Filho é igual ao Pai, é coigual ao Pai, tem a mesma natureza e as mesmas obras. O Filho está sujeito ao Pai, o Filho tem o amor do Pai, o Filho é quem dá vida aos mortos, o Filho é juiz de toda a criação, o Filho tem autoridade para dar vida e o Filho tem a vida em si mesmo. Ele está falando acerca de si mesmo, ele está testemunhando acerca da sua obra e da sua identidade, da sua natureza. E nós já aprendemos que o propósito do Evangelho de João é que creiamos, é que todos creiam e que crendo tenhamos vida em seu nome. O que Jesus estava fazendo aqui com os judeus? Estava mostrando, revelando quem ele era. Eu sou o Filho de Deus. Com isso, começou uma grande perseguição. Agora vamos lá para o 6, assim terminou o capítulo 5. Vamos lá, capítulo 6, João capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. E aí na semana que vem a gente continua, que tem mais um sinal aí na sequência, verso 16, que é Jesus andando sobre as águas. Então semana que vem nós vamos andar sobre as águas. E hoje a gente vai provar de um pão diferente, né? Então vamos lá, João capítulo 6. E é essa história que dá nome para a nossa igreja, né? Nós vamos aprender como foi que essa igreja foi fundada, Jesus, o pão da vida. Vocês vão ver a nossa origem, né? Então, capítulo 6, verso 1, diz assim: algum tempo depois do quê? Depois da cura do paralítico, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. Então vocês lembram, né, que tinham 3 grandes regiões: a Judéia, que era no sul, Samaria, que era no meio, e Galileia, que era no norte. Jesus saiu do sul, foi para o norte, mar da Galileia. Mar da Galileia ficava na Galileia, que é a região, ou seja, o mar de Tiberíades. Então, é o mesmo nome, tá? Mar da Galileia, mar de Tiberíades ou lago de Genezaré. Fala do mesmo lugar, que não é um mar de água salgada, como a gente está acostumado a pensar em mar, é um lago de água doce, mas que por causa dos fortes ventos tinha uma quantidade de ondas importante, por isso ele era conhecido como mar, mas ele era um lago de água doce. Jesus estava lá, então Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo. Então tinha uma multidão seguindo Jesus. Mas por que a multidão estava seguindo Jesus? Porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Então, olha aí, tem mais uma Páscoa. Vocês lembram que já teve uma Páscoa descrita em João? Vocês lembram o que aconteceu nessa Páscoa? Essa primeira? Foi aquela que aconteceu logo depois do primeiro milagre,
que foi em Caná da Galileia, ele saiu da Galileia e foi para a Judéia porque era Páscoa. E lá nessa celebração da Páscoa foi onde ele purificou o templo, onde ele expulsou os cambistas. Então teve uma primeira Páscoa, agora nós já estamos numa segunda Páscoa. Então, perto da Páscoa, agora Jesus está na Galileia, uma multidão vai atrás dele por causa dos sinais, e levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, versículo 5, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários. Denário era o salário de um trabalhador comum, de um dia de trabalho. Então seria 200 dias de trabalho. Seria mais ou menos 8 meses de pagamento de um trabalhador. Filipe diz: 8 meses de pagamento não daria para comprar comida para esse tanto de gente, para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós suplicamos por Tua revelação. Nós suplicamos, Pai, pelo Teu amor e Tua graça revelada a nós, Pai. Senhor, aqui há um povo carente, aqui é um povo faminto, aqui é um povo que precisa se alimentar da Tua palavra, Pai. Agora, Senhor, em nome de Jesus, nos sacia com a Tua palavra, Pai. Nos dá comida abundante, Pai. Nos dá o Teu pão abundantemente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca, Pai. Agora, em nome de Jesus, fala conosco, nos conduz a Cristo, nos leva, Pai, ao entendimento mais profundo da Tua palavra e a uma fé mais verdadeira, Pai, uma fé mais madura. Pai, em nome de Jesus, nos cuida, Pai, nos ajuda, nos livra, nos liberta de nossas amarras, Pai. Senhor, nos sara nessa noite, pelo poder da Tua palavra, Pai. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, esse é um dos únicos, se não o único, eu não me lembro agora, não tenho certeza se são 1 ou 2, e se alguém tiver essa informação me confirma, mas se eu não me engano é o único, dos milagres de Jesus que estão relatados nos 4 evangelhos. Estão em Mateus, Marcos, Lucas e João. Se eu não me engano é o único sinal, ou talvez tenha mais um, depois eu confirmo para os irmãos. Mas, então, tem em todos. A multiplicação dos pães é talvez um único, eu vou confirmar para vocês, mas talvez um único sinal que está em todos os 4 evangelhos. E é interessante que não tem nenhuma contradição. E por que João, mesmo já tendo acesso a todos os descritos, a todas as descrições, por que ele resolve escrever? João não ficou repetindo tudo, ele selecionou o que ele ia escrever para complementar os escritos dos outros 3 evangelistas. Mas ele fez questão de de contar essa história aqui, pelo propósito que ele tinha ao escrever a carta. Então, vocês estão vendo aí o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades. João estava nesse momento, João estava nessa ocasião, e ele percebeu que Mateus, Marcos e Lucas não contaram tudo, Principalmente o de Marcos e o de Mateus, que eram mais
conhecidos naquela época, eles tinham deixado alguns detalhes que eram importantes e que João queria contar. O que a gente sabe sobre essa história? Então, sabe por que chama mar de Tiberíades? Tiberíades. Porque o Herodes Antipas, que era o tetrarca ali da Galileia, ele era um puxa-saco, camarada puxa-saco. E o imperador romano se chamava Tibério César. E aí no ano 20 depois de Cristo ele mudou o nome da cidade. A cidade agora vai se chamar Tiberíades. E aí em homenagem ao Tibério. Para fazer uma média, né? Para ver se ficava mais nos braços do chefe. E aí o lago começou a ser conhecido, ou o mar começou a ser conhecido como o Mar de Tiberíades. E até hoje o nome da cidade lá é Tibérias, né? A gente chama Tiberíades, né? É lá o nome que eles chamam é Tibérias. A gente ficou hospedado no Tibérias Hotel. E aí olha que interessante. Se você ler, eu vou deixar de lição de casa para vocês. Lê Mateus 14, lê Marcos 6 e lê Lucas 9. Porque se você pegar só a descrição de João, alguns detalhes vão ficar faltando. Mas se você pegar só a de Mateus, vai ficar faltando muita coisa. Então, para você ter um entendimento completo dessa passagem, eu vou deixar de lição de casa, são poucos versículos para você ler. Então, quer anotar aí? Mateus 14, Marcos 6 e Lucas 9, tá bom? E aí você vai ter uma compreensão mais completa. E o que é interessante a gente saber? Pode passar, Josinho, por favor? Quando a multidão vai atrás de Jesus, e Jesus sai da Judéia e vai para a Galileia, Mateus e Marcos vão contar o que estava acontecendo. O que estava acontecendo que havia acabado de acontecer. Marcos faz questão de enfatizar isso e Mateus também. João Batista havia acabado de ser morto. Então, o contexto imediato, se você ler lá em Mateus e em Marcos, essa história acontece quase que imediatamente após a morte de João Batista. Então, eles estavam, e Jesus, sendo um parente próximo de João Batista, e os discípulos tendo uma admiração, alguns deles até tendo sido discípulos de João Batista, isso não foi algo assim tão natural como pode parecer para a gente. Imagina que um pastor seu, um amigo seu, um familiar seu, acaba de ter a sua cabeça, acaba de ser decapitado, numa situação catastrófica. Então, Jesus com os seus discípulos vão para um lugar deserto também para que os discípulos se recuperem daquele baque, daquele abalo emocional. E se vocês verem também, eles haviam acabado de voltar de uma missão de evangelismo e eles estavam tão sobrecarregados fisicamente que o texto de Mateus e o texto de Lucas faz questão de dizer que eles não tinham tempo nem para comer. Eles estavam sobrecarregados emocionalmente e eles estavam sobrecarregados fisicamente. Então, a ida de Jesus com os discípulos para esse lugar afastado, para esse lugar mais retirado, não é só para, vamos lá, fazer um passeio aí, vamos fazer um retiro. Não era só um momento de descontração, um retiro, talvez aquilo era uma forma de encontrar um alívio, seja físico, seja emocional. Então Jesus chama os discípulos, e por isso eu faço questão que vocês leiam em casa esses outros três textos, porque eles vão te dar uma ideia do contexto mais emocional, mais imediato do que estava acontecendo. Aqui o texto de João, ele enfatiza o milagre em si com o propósito de revelar Jesus. Mas o contexto, as circunstâncias imediatas, ele diz, algum tempo depois, e não cita o que estava acontecendo mais propriamente dito. Então, os discípulos não tinham tempo nem para comer, estavam sobrecarregados fisicamente, João Batista havia sido assassinado, eles estavam sobrecarregados emocionalmente, e Jesus e os discípulos precisavam então de descanso e de alimento. O segredo de Jesus para descansar é um lugar
calmo, um lugar tranquilo para se encontrar com o Pai, junto ali com os seus discípulos. Ele então resolve ir. Só que, o que acontece? Jesus levou o povo, mas uma multidão descobriu para onde Jesus estava indo, uma multidão conseguiu entender qual era o paradeiro, as notícias começaram a correr, eu vi ele indo por ali, eu vi ele indo por aqui, porque Jesus havia acabado de fazer muitos sinais, curado muita gente. Então, a multidão, aí o rádio peão, né? Ele foi por ali. De repente, uma multidão de mais ou menos 20 mil pessoas, a pé, porque a gente vê 5 mil pessoas, eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, havia uma estimativa de público pela polícia militar de 15 a 20 mil pessoas, uma multidão que foi atrás de Jesus. Eles não chegaram de noite, eles chegaram já pela tarde, e Jesus curou todo mundo. Jesus ensinou, curou, Jesus passou o tempo ali com eles, só que de repente começou a ficar tarde. E aí a primeira solução, pode passar o próximo, Diozinho, por favor? A primeira solução, não está escrita aí em João, mas está escrita nos outros evangelhos, os discípulos disseram assim: Jesus, já está tarde, manda o povo embora, porque nós estamos com fome, nós não estamos com tempo nem de comer. Jesus, nós estamos sobrecarregados, estamos cansados, despede a multidão. Mais ou menos quando a gente está assim meio cansado, e aí tem aquele povo que não quer dar sossego, você está na sua casa, já está tarde, aquele camarada não quer ir embora. Aí você dá aquele migué, né, viu? Vocês não têm que ir, não. Então, os discípulos meio que chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, despede o povo, dá aquela indireta para o pessoal ir embora, porque já está muito tarde. Só que Jesus falou: não vão embora não, está muito tarde e eles estão com fome. Aí o povo falou assim: mas está muito tarde e a gente não tem como dar comida para eles. E aí é onde começam as possíveis soluções, né? Então, algumas considerações a fazer. A multidão não estava seguindo Jesus por fé no Filho de Deus. A multidão estava seguindo Jesus em busca de mais sinais, em busca de mais milagres, em busca de mais curas, de mais maravilhas. A multidão podia ter até 20 mil pessoas. A multidão com uma fé errada, imatura. Mas Jesus, o texto de Marcos vai dizer e o texto de Lucas vai dizer que ele tem compaixão daquelas pessoas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ele se compadece daquele povo, ainda que aquele povo estivesse atrás só de satisfação momentânea, carnal, não estivessem interessados na sua identidade messiânica, no Filho de Deus. Mas Jesus tem compaixão daquele povo, tem misericórdia. E aí começam as soluções. Primeira solução dos discípulos: manda o povo embora. Aí depois vem a solução de Filipe. Precisaria de 200 denários, nós não temos esse dinheiro. Então, é muito dinheiro para a gente, são 8 meses de trabalho de um determinado trabalhador, nós não vamos ter condição. Essa foi a solução de Filipe. Aí o André, o irmão de Pedro, acho que ele teve uma ideia, né? Ele falou assim: alguém aí tem lanche? Alguém trouxe marmita? Aí começa a ir: eu não trouxe não, saí de casa despreparado, não trouxe não, saí muito cedo, achei que eu ia voltar para o almoço, mas aí Jesus começou a fazer cura, eu achei melhor ficar, estava bom aqui, o papo estava legal, as curas estavam acontecendo, eu fui ficando, e até que o André acha lá um rapaz, um jovem: quantos pães vocês têm? E aí começa a procura lá, e aí até que André chega: esse rapaz aqui tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E é interessante que
Ele mesmo fala, mas o que é isso para tanta gente? Ó, eu até tenho alguma coisa, mas é nada. Não é suficiente nem para 2 pessoas isso aqui. Se for eu, né? É difícil. Então, pode passar o próximo, Joãozinho. Aí tem uma informação interessante, que parece que não tem nada a ver. De repente, João coloca essa informação. E era próximo à Páscoa. O que essa informação está fazendo aí no meio? Não era a Páscoa, estava perto da Páscoa. Eles não estavam ali para celebrar a Páscoa, mas João faz questão de dizer que estava próximo à Páscoa. E eu achei interessante, porque imediatamente antes da primeira Páscoa, Jesus cria vinho, porque era água. Jesus de repente chega e cria da água vinho. Passou um ano, segunda Páscoa. Um pouco antes da segunda Páscoa, o que Jesus cria? Pão. O que a Páscoa representava? Qual era a festa judaica que a Páscoa lembrava? A libertação do povo de Israel, que era comemorada por 3 elementos. 3 elementos principais: o vinho, o pão e o cordeiro. Olha que interessante isso. Na primeira Páscoa, Jesus cria vinho. Jesus apresenta um vinho novo. Na segunda Páscoa, Jesus apresenta um pão novo. E na terceira Páscoa, imediatamente antes, ele apresenta o cordeiro, ele mesmo. Meu Deus do céu, hein? E o que ele estava criando? O que ele estava fazendo? Uma nova aliança. Nós celebramos todas as ceias, todo o primeiro domingo do mês, esse novo vinho, esse novo pão e o cordeiro que se entregou por nós. Uma nova aliança que Jesus estava fazendo. Então o João faz questão de dizer que era a Páscoa para ligar essa informação com aquela primeira Páscoa e com a Páscoa que ainda vai chegar, para dizer, agora é um outro jeito, é uma outra aliança. Jesus ofereceu um pão diferente, um vinho diferente, um alimento diferente, uma alegria diferente, uma purificação diferente, e Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus, nos 2 milagres que Ele cria, e são os únicos 2 que Ele cria algo, Ele estava criando uma nova aliança entre Deus e os homens. Então, por isso que João faz questão de dizer, era Páscoa. Pode passar o próximo, Diozinho, por favor? Agora, na continuação, tem essa questão de, puxa vida, mas 5 pães e 2 peixinhos, isso é muito pouco. Isso não é suficiente. E é interessante que os 5 pães, e eu aprendi isso com meu amigo João, que não veio hoje, diácono João, eles não eram pão de trigo, como é o pão comum. Os 5 pães, todos os textos fazem questão de enfatizar, eram pães de cevada. E sabe o que era um pão de cevada? Era um pão de última categoria. Era o conhecido pão do pobre. Era um pão de qualidade inferior. Só os pobres comiam pão de cevada, os ricos comiam pão de trigo. O que Jesus está fazendo? Ele está pegando o que tem de mais pobre, numa quantidade mínima, insuficiente. Os peixes, a palavra no original dá a ideia não de um peixão, mas de um peixinho pequeno. Então ele pega 5 pães do mais inferior, do mais barato, do mais pobre, 2 peixes dos menores, e isso está querendo nos trazer uma mensagem. Está querendo nos trazer a mensagem de que Jesus opera na nossa insuficiência. Jesus opera na nossa falência. Quando a gente não tem o suficiente, quando o que a gente tem é o pior, quando o que a gente tem alguma coisa, mas é o mais pobrezinho, é o mais fraquinho, é o menorzinho, não é o bastante. E aí Jesus pega aquilo que a gente tem, que é o piorzinho,
É o Gideão, né? Eu sou o menor da minha casa é a menor da minha tribo e a minha tribo é a menor de Israel. E Jesus fala, é esse aí mesmo, é esse aí. Se tivesse Davi, se tivesse um banquete, Jesus ia falar, tá bom, come aí, gente, fica à vontade. Agora, é o pior pão, é o peixe menorzinho, é o povo mais imaturo, mas Jesus pega e fala, é aqui que eu vou revelar o meu poder. Jesus está interessado no nosso pouquinho, na nossa pobreza. Jesus está interessado na nossa pequenez. Jesus está interessado na nossa parte que a gente nem gosta, sabe? Porque eu aprendi uma coisa, Jesus está mais interessado no que eu não gosto do que no que eu gosto. Porque o que eu gosto, eu acho que já está bom. E Jesus veio para transformar o que não está bom. Então, quando eu me vejo assim, mas eu sou tão fraco nisso, eu sou tão falho nisso. Falei na quinta-feira, né? Que o nosso maior problema não é ter fraqueza. O nosso maior problema é não reconhecer a nossa fraqueza e não entregá-la a Jesus para que Ele mude. Jesus opera na nossa falência. Quando o homem decreta falência, quando ele diz, o que é isso? É o que eu tenho, não é suficiente. Quando você olha assim, você fala, não vai dar. A viúva de Sarepta. Quando você olha, fala, é só um pouquinho de azeite. Agora, olha que interessante. O que a gente tem não é suficiente para fazer nenhum milagre. Como que milagres acontecem na nossa vida? Quando o pouco que a gente tem vai parar na mão de Jesus. O problema não é ter pouco. O problema é ficar com pouco. Se aqueles homens tivessem pego e falassem, então, vamos ser socialistas. Vamos dividir 5 pães e 2 peixinhos para todo mundo, parte igual. Vamos lá? Vocês acham que todo mundo ia receber alguma coisa? Imagina, ia sobrar um átomo de cevada para cada um. Ia satisfazer alguém? Não, porque não basta dividir, não basta repartir, não basta ser generoso, não basta ser bondoso, se não tiver Jesus, não adianta nada. E aí o milagre não acontece porque eles são bondosos e generosos, o milagre acontece porque eles entregam tudo o que tem para Jesus. E está aqui o segredo para milagres acontecerem na nossa vida. Quando a gente não tem o suficiente, quando a gente assume a nossa falência, quando a gente entende que a gente não é bom o suficiente, que a gente não tem o suficiente, que a gente não consegue, que a gente não vai dar conta, quando a gente fala, eu não vou dar conta, mas eu entrego tudo nas tuas mãos, Jesus, é Ele quem faz o milagre, não nós. O que a gente tem não é suficiente, mas entregar nas mãos dele faz toda a diferença. Então é isso que acontece. Não podemos fazer o milagre, mas podemos levar o que temos às mãos de Jesus. E é isso que eu quero te estimular a fazer hoje, amém? Eu não sei quantos pães você tem na mão, se tem algum, se tem só uma sobrinha, se tem só as migalhas, eu não sei o que sobrou para você. E se às vezes não é nem você que tem, é seu irmão, porque lá da multidão só um tinha, mas a gente aqui se junta, tem 5 pães e 2 peixinhos, nós vamos juntar tudo e vamos entregar tudo nas mãos de Jesus e vamos confiar no que Ele vai fazer. Esse camarada aí tem uma fé impressionante. Esse camarada aí tem fé. Talvez o único da história aqui que tem fé é ele. Porque ele tinha o suficiente para fazer uma boa refeição. Jesus então faz uma coisa interessante. Jesus manda todo mundo, ou manda o povo, pede para os discípulos colocar todo mundo em ordem. E aí Jesus ordena que todo mundo se sente, e Mateus, Marcos e Lucas vão dizer que eles deviam ficar em grupos, de 50 e de 100. Então, aquela multidão de gente, que estava uma bagunça, imagina uma multidão com fome, como é que fica? O povo fica todo alvoroçado, todo agoniado, com fome você não é você, tinha uma propaganda, né, que falava isso, você não é você quando está com fome, né? Então imagina, aquela multidão de 20 mil pessoas com fome, Jesus fala assim, ei, peraí, dá o pão aqui para mim,
olhando para 2 peixinhos e 5 pães. Jesus fala, senta todo mundo em grupos de 50 e 100. Vamos colocar ordem nessa bagunça. E eles obedeceram, todo mundo sentou, vamos ver o que ele vai fazer, né? Vamos ficar atento. Aí tem uma lição importante, que a obra de Deus ela acontece com ordem e decência. Precisa organizar o problema. E está aí um problema que a gente tem. Quando a gente está com uma multidão de problemas, a gente tenta resolver tudo de uma vez. Não é? Eu tenho que resolver. Tem 20 mil problemas, e aí a gente quer que tudo se resolva de uma vez. E aí Jesus fala assim, ei, você não consegue resolver tudo. Você não consegue resolver 20 mil problemas de uma vez. Então vamos agrupar, vamos dividir, vamos colocar em grupos de 50 e de 100 e todo mundo sentado. Calma aí, vamos colocar ordem nessa bagunça. Eu aprendi uma coisa, quero até compartilhar com vocês. Minha vida está muito mais organizada fazendo isso. Eu estou colocando os problemas em grupo. E aí, cada dia eu resolvo 2 ou 3 problemas. Eu tenho lá, no domingo, eu faço tudo que eu tenho de problema para resolver ao longo da semana. Aí eu olho assim e falo, meu Deus do céu, uma multidão de problemas. Aí eu falo, isso aqui, esses 2 problemas eu vou resolver na segunda. Esses 2 eu vou resolver na terça. Esses 2 eu vou resolver na quarta. Esses 3 eu vou resolver na quinta. Esses 4 eu vou resolver na sexta. E sábado é folga, porque o Senhor descansou no sábado. Então, tem que ter descanso também. Não vou ficar resolvendo problema todo dia, senão... Aí, sabe o que é interessante? Que a minha capacidade de resolver problema aumentou gigantescamente depois que eu organizei. Porque eu começava a segunda-feira e falava, meu Deus, eu tenho tanta coisa para resolver, tem tanto problema, que eu não sabia por qual eu começava. Aí passava a segunda-feira, eu não resolvia nenhum. Para terça-feira eu já falava, meu Deus do céu, tanto problema que eu tenho para resolver, agora eu tenho um dia a menos. E aí eu me confundia, esquecia. Quando eu ia lembrar, na quarta-feira eu já não tinha resolvido nem o da segunda, nem da terça, nem na quarta. E aí vai virando uma confusão. E aí eu aprendi, coloque em ordem. Você não consegue resolver tudo de uma vez. Coloca os problemas em ordem. Foi isso que Jesus ensinou. Coloque em ordens, agrupa o que você consegue fazer num dia, o que você consegue fazer no outro. Vai organizando. A obra de Deus é feita com ordem e decência. Aí eu aprendi uma coisa. O problema não está em ter uma multidão. O problema não é ter uma multidão de problema. O problema é não ter ordem e manter uma multidão de problema bagunçado e com fome. Se você tem muito problema para resolver, mas você se organiza, você consegue sobreviver a eles. Mas se você tem um monte de problema e você não se organiza, fica uma bagunça, você não resolve nada e eles te consomem. Então, tá aí um segredo. Tem muita gente que está esperando Deus fazer um milagre, mas não quer colocar a casa em ordem. Tem muita gente que está esperando Jesus multiplicar os pães, mas não faz nada para colocar a vida em ordem como ele mandou. Eu me lembro de Isaías indo profetizar para o rei Ezequias, e ele diz, olha, coloca a tua casa em ordem, porque certamente você morrerá e não viverá. Sabe o que aconteceu com Ezequias? Orou, chorou, Deus deu mais 15 anos de vida para ele, e o que aconteceu? Ele morreu e a casa dele ainda estava bagunçada. Quer um milagre, mas não quer colocar a casa em ordem. Tanto é que o filho dele, Manassés, foi uma perdição, porque a casa não foi colocada em ordem. Aí está um segredo aqui. Quer experimentar milagre de Deus? Entrega tudo na mão dele, mas coloca as coisas em ordem. Senta com seus problemas, senta com a multidão que está na sua frente, senta com um monte de necessidade e de necessitado e de coisa que você tem e organiza. De 50 em 50, de 100 em 100, de 2 em 2, de 3 em 3. Como eu não tenho 20 mil e também não sou Jesus, vou de 2 em 2, de 3 em 3 no máximo, que é o que eu consigo. Jesus sabe qual é a nossa capacidade, Ele dá o que a gente consegue.
né? Agora, a gente tem que se organizar. O problema não é uma multidão, o problema é uma multidão faminta e desorganizada. É a bagunça. Pode passar o próximo, Diozinho, por favor? E aí, uma constatação, sem organização não tem milagre. Se você quiser milagre, mas não quiser organizar, vai ficar difícil. Sexto, Jesus pega os pães e faz uma coisa que para nós pode parecer meio ritualístico, né? Jesus pega os pães, aí os textos de Mateus, Marcos, 2 dos textos dizem que ele abençoou o pão. E o texto de João diz que ele deu graças, ele agradeceu. Então Jesus tendo dado graça, parece o texto da ceia, né? Então Jesus está apontando para a Páscoa, né? Jesus pegou o pão, os 5 pães, deu graça. E aí está um segredo, gente, é dar graça pelo pouco. Dá graça pelo pouco, porque dar graça pelo muito é fácil. Jesus ensina um segredo aqui, é 5 pães e 2 peixinhos para 20.000 pessoas, mas Jesus olha para o pouco e dá graça. Por quê? O pouco na mão de Jesus é suficiente para a gente dar graça. Jesus dá graça, e interessante, né? Porque o pouco na multidão, o pouco na mão de Jesus com gratidão e generosidade é o que preenche plenamente aquela multidão. E olha que interessante, quem faz o milagre é Jesus, mas quem distribui são os discípulos. E assim como a multiplicação, ou assim como a transformação da água em vinho, não tem um alarde assim que Jesus fala assim, agora vai acontecendo no meio do processo. Você nem vê. Quando você vê, você fala, ué, eu coloquei água. Eu estava andando. Jesus não fez nenhum assim, em nome de Jesus, ou em meu nome, abracadabra. Jesus não fez nenhuma coisa assim, de repente, no meio do processo, eles foram provar e é vinho. Aqui aconteceu a mesma coisa. Jesus pegou o pão, deu graças e começou a entregar. E aí ele entregava e não acabava, entregava e não acabava. E aí ele entregava, e ele não entregava para a multidão, ele entregava para os 12. Então ele entregou para 12. Aqueles 12 começavam a entregar naqueles grupos de 50 e de 100. Não acaba não, ainda tem, que estranho, não acaba. E aí está um negócio interessante. O que eu percebo de mais interessante nesse texto é que fazer o milagre é responsabilidade de Jesus, mas distribuir o milagre é responsabilidade dos discípulos. E a gente tem invertido essas prioridades. A gente quer fazer os milagres e não quer distribuir com ninguém. O milagre não é a gente quem faz, primeira lição, quem faz o milagre é Jesus. E quando ele faz? Quando a gente entrega tudo na mão dele. Ele dá graças, começa a entregar, e se eu fosse o discípulo, o que eu faria? Eu ia pegar e falar, eu estou com fome faz tempo. Eu já vim para cá, para esse monte, porque não tinha tempo nem de comer. Agora o pão chega na minha mão, esse bando de interesseiro vai comer na minha frente. Eu tô aqui ralando, eu tô aqui sem dormir direito, eu tô triste por causa do João Batista, e aí Jesus ainda, o pão que era para eu comer, manda eu dar. E na cabeça do camarada, tem 5 pão, nos primeiros 5 que eu der, acabou. Mas é poderoso, porque Jesus está ensinando como é que um discípulo se alimenta.
Jesus está ensinando como é que um discípulo se satisfaz, como é que um discípulo se sacia. Um discípulo não se sacia comendo pão, um discípulo se sacia distribuindo pão. A multidão era como ovelhas que não têm pastor. Jesus está ensinando, ei, eu tenho para vocês, mas vocês precisam entender que o discípulo não come o fruto antes de frutificar, o discípulo não se alimenta antes de alimentar. Aí você pode olhar e falar assim, poxa vida, coitado dos discípulos, é muito sacrifício servir a Jesus. Como tem muita gente que pensa, né? Servir a Jesus é muito sacrifício, a gente tem que dar antes de receber, a gente tem que se humilhar, a gente tem que sacrificar pelos outros. E aí eu estou a semana inteira com aquele hino que o pastor Donizete escolheu, a Paula cantou, foi a Paula ou foi o Natan? Foi a Paula. A escola dominical, 515, é grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. A gente acha que é penoso, eu tenho que entregar o pão morrendo de fome, e aí você começa a falar, servir a Jesus é muito difícil, é muito sacrifício, a gente tem que abrir mão do pão para dar pão para o outro, a gente tem que abrir mão da gente pelo outro, e aí você começa a achar que você está fazendo muito, que você está se sacrificando, mas você tem que entender que é grato servir a Jesus, é grato seguir a Jesus, que é maravilhoso, que é motivo de alegria, porque vocês já vão ver como é que a história acaba. Como é que vai acabar? E aí tem uma constatação aqui. Vocês acham que Jesus tem dado pouco pão para o mundo? Jesus tem deixado faltar? Porque tem tanta gente passando fome, tem tanta gente passando necessidade física, tem tanta gente passando necessidade emocional, tem tanta gente passando fome espiritual, tem tanta gente sentada na relva como uma multidão de ovelha que não tem pastor. Vocês não estão vendo isso por aí? Cada hora que você sai na rua, você vê uma ovelha que não tem pastor, você vê uma pessoa com fome, você vê uma pessoa carente, não só de pão, porque tem muita gente carente de pão, mas tem muito mais gente carente de Deus, carente de ter um encontro com Deus. E aí eu me pergunto, vocês acham que está faltando Jesus fazer alguma coisa? Está faltando Jesus entregar algum tipo de coisa? A questão é que tudo de Jesus está na igreja. Jesus já entregou tudo que é suficiente para a igreja. O que falta? A igreja distribuir. Jesus é o pão. E o pão está todo com os seus discípulos. Ele não entrega o pão para a multidão, ele entrega o pão para os discípulos. E quem é que alimenta a multidão? Os discípulos. Então a culpa é de Jesus? A culpa é de quem? Nossa. A culpa é dos discípulos que têm recebido, mas têm comido. Eu recebi, então, e o que Jesus está chamando a responsabilidade com esse texto? Ei, eu alimento, eu entrego na sua mão, mas eu entrego para você distribuir. Nós somos, daqui a pouco vai chegar no que a gente vai receber. Agora, interessante, porque Jesus entrega para ele e fala, vai, alimenta. E Jesus está entregando hoje palavras para nós, Jesus domingo entregou uma palavra para nós, Jesus de segunda-feira, de terça, de quarta, Jesus entrega pão para a gente. E o que a gente faz? Come, fala, opa, estou bem, graças a Deus. E o povo morrendo de fome, e a gente... Não é culpa minha, Jesus tem que alimentar, porque Jesus me alimentou, Jesus me deu, então agora cada um vai atrás do seu, e Jesus está dizendo, não é assim. Se está faltando pão para o mundo, não está faltando pão, está faltando distribuição. E aí eu cheguei numa conclusão, que não falta pão, falta compaixão. Tanto para alimentar o corpo, porque tem muita gente passando fome aí, falta comida no mundo, gente. A gente produz comida de menos? Deus deu um mundo que não é capaz de produzir comida para todo mundo? Não, o que falta é compaixão. Está faltando o quê? Está faltando aqueles que receberam de Jesus falar assim, olha, eu vou repartir, eu vou entregar, eu vou dar um pouco para você. E aí Jesus está chamando a gente, eu lembro de uma pregação do pastor Rogerinho aqui, né?
que Jesus chamou a gente para ser um entregador de pão. Vocês lembram dessa pregação? Você é um entregador de pão? Jesus é o pão, mas você é o entregador do pão. E aí, olha que interessante, pode passar o próximo, Diozinho. Pegando o gancho do que a irmã Cláudia acabou de dizer. Jesus entrega, os discípulos não cedem à tentação de comer, os discípulos entregam, e o povo come, mas come, que se sacia. Chega uma hora que eles não aguentam mais comer, e sobrou um monte de pedaço. Não aguento mais. O texto diz que cada um comeu tanto que quis. Não teve regulação, não teve miséria. O povo com fome comeu até se esbaldar. Comeu de ficar com a barriga estufada. E aí, de repente, tem um monte de pedaço de pão lá. Aí Jesus fala assim, recolham os pedaços que sobraram, para que nada seja desperdiçado, para que nada se perca. E aí está outra chave do porquê a gente não experimenta o milagre de Deus. Porque o discípulo só ia comer do que não desperdiçou. A multidão já tinha comido, mas os discípulos iam ter à medida que eles aproveitassem aquilo que eles haviam recebido. Aí está um problema seríssimo nosso. É que a gente acha que porque Deus é bom, e porque Ele nos dá muito, porque Ele é generoso, porque Ele é bondoso, que a gente pode desperdiçar. Deus tem tanto, Deus tem tanta coisa, Deus faz tanta coisa, que a gente começa a desperdiçar a graça de Deus, desperdiçar a bondade de Deus. A gente começa a desperdiçar bens, desperdiçar tempo, desperdiçar oportunidade. A gente começa a viver uma vida de desperdício porque Deus é bom. A gente começa a não aproveitar tudo que recebeu porque sabe que Deus sempre tem mais. E está aí um pecado que nós como igreja não podemos cometer. É o pecado do desperdício. Desperdício é pecado. Desperdício é pecado. E é interessante, porque desperdiçar é jogar fora o favor de Deus. Desperdiçar é jogar fora a bondade de Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos desperdiçar aquilo que Deus tem nos dado. E isso vale para muita coisa. Vale para questões financeiras, porque sabe que tem muita luta que a gente passa porque a gente desperdiçou? Porque a gente desperdiçou recurso, porque a gente desperdiçou tempo, porque a gente desperdiçou oportunidade, porque a gente desperdiça. E aí, depois a gente paga o preço, porque a gente vai ficar com fome, porque o que ia nos alimentar era o que a gente ia juntar e não ter desperdiçado. Então, os discípulos têm abundância, mas a abundância é do que eles não desperdiçam. A nossa abundância está em não desperdiçar. Porque a multidão se alimentou na distribuição, foi muito fácil. Mas os discípulos são diferentes. Os discípulos se alimentam do que eles não desperdiçam. Só que é interessante, porque a multidão comeu os pedaços que quis. Para os discípulos foi diferente. Para os discípulos sobraram 12 cestos cheios. Então, não era 3 pedaços, 4 pedaços, 5 pedaços. Eram 12 cestos, um cesto para cada um. Um cesto para cada um. E o que Jesus estava ensinando? Olha, nessa vida, aquele que abre mão por mim, vai ter 100 vezes mais. E no porvir, a vida eterna. Jesus está dizendo, ninguém fica no prejuízo por me servir. Ninguém fica no prejuízo por abrir mão de si. Ninguém fica no prejuízo por entregar tudo para mim. Então, os discípulos não tinham tempo para comer. Os discípulos, quando tiveram o pão na mão, entregaram para o outro. O que Jesus fez com eles? Um cesto para cada um. E aí eu vejo Jesus ensinando os seus discípulos. E quem é discípulo de Jesus aqui, diga amém. Porque a gente quer que Jesus nos trate como Ele tratou a multidão. A multidão que é assim. Dá eu como, dá eu como, dá eu como. A gente quer viver como multidão. E Jesus está chamando para viver como discípulo. O discípulo foi chamado para a entrega, depois você come, mas você vai comer muito mais.
A satisfação que Jesus tem para os discípulos é muito maior do que a satisfação que ele tem para a multidão. A multidão come e vai embora. Os discípulos vão embora e ainda tem comida. Vão embora e ainda tem comida. E tem comida. E assim como aquela mulher samaritana que tinha uma água que nunca acabava, esses discípulos entenderam que agora eles tinham um pão que nunca acabava. Os cestos cheios estão dando a seguinte imagem, para vocês nunca vai faltar. Vocês podem entregar sem medo. Vocês podem dar o que vocês têm sem medo. Vocês podem colocar tudo na minha mão e colocar tudo na mão do próximo, porque nunca vai faltar, porque eu no final vou cuidar de você. No final tem 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Então Jesus está ensinando 12 cestos cheios para quem não desperdiça. Pode passar o próximo, Diozinho? Já vamos acabar? E uma coisa interessante é a gente discernir quem está com fome. Porque tem gente que está faminta e a gente, por egoísmo, ou por negligência, ou por displicência, ou por achar que a pessoa não quer, a gente não percebe quem está morrendo de fome na nossa frente. E aí às vezes a gente fica jogando pérolas para porcos, gente que não quer comer, e a gente fica lá insistindo, e gente que está com fome sentada na relva, e a gente não dá alimento. Então, esse discernimento de, eu tenho alimento. Se você tem fome, Jesus tem pão. Se você não tem fome, aí primeiro você precisa se tratar, você precisa primeiro de uma ressurreição, porque é assim que é a salvação, né? É uma ressurreição, você precisa ser curado para você ter fome. E tem vários jeitos da pessoa expressar fome, né? Tem gente que quando está com fome, fala, me dá pão. Tem gente que quando está com fome, chega num grau de fome tão grande que é até uma característica do jejum prolongado, é que a pessoa perde o apetite de tanta fome que ela está. É um estágio de morte. E aí, a gente precisa buscar estratégia em Deus de como a gente lida com cada sofrimento, com cada faminto, né? Lá no meu trabalho, a gente está passando por um momento difícil, sabe? De adaptação, muita mudança. E está todo mundo meio que ficando louco. Está todo mundo sofrendo, todo mundo angustiado. E aí, hoje chegou um povo lá e falaram assim, uma reunião lá. Falou assim, a gente chegou à conclusão que está todo mundo ficando doido, está todo mundo sofrendo, está todo mundo angustiado. Só tem uma pessoa que não está. Você. O que está acontecendo? Qual é o seu segredo? Aí juntou uma reunião lá para saber qual é o meu segredo. E aí eles querem que eu conte qual é o meu segredo, porque está todo mundo ficando doido e eu não estou. O que está acontecendo? É que todo mundo lá está com fome. Eles não têm algo que eu tenho recebido. E é meu papel distribuir. Então, eu falei, eu vou contar tudinho para vocês. Vocês se preparem que eu vou contar tintim por tintim. Então, Deus vai me dar graça e eu vou distribuir um pouco do pão que Jesus tem colocado na minha mão. E isso está na nossa mão, na nossa responsabilidade, é isso que está faltando para o mundo. Falta a gente distribuir aquilo que a gente recebeu. Agora, vai ter gente que não vai querer? Vai. Mas vai ter muita gente que está com fome e que a gente pode salvar, né? Então, Jesus não se deixa levar pela multidão que queria coroá-lo como rei, à força, porque a multidão queria um rei que faz isso. Me dá pão e cura minhas doenças. É igual o povo aí. Eu quero um Deus que me cure e sare e me dê suficiente. E me dê casa, comida, roupa lavada, e me dê um bom emprego, e me dê um... E aí? É esse tipo de Deus que as pessoas querem. Eles queriam um rei assim. Que eles, por isso até a ênfase em 5.000 homens, porque eles estão dizendo, nós podemos fazer um exército e fazer uma rebelião. Com 5.000 soldados, 5.000 homens, a gente toma o poder. Era isso que eles queriam fazer com Jesus. Jesus, mais uma vez, escapa para o deserto. Eles queriam alguém para curar enfermos e prover comida, igual a nós. Jesus não queria ser coroado desse jeito. Jesus quer ser coroado como filho de Deus, amém?
O segredo para não ceder à pressão das multidões é fugir para o secreto. E aí, para a gente encerrar, Diozinho, o último slide é um manual de como viver o milagre de Deus. Em 5 passos. Primeiro, entregue o que você tem na mão de Jesus. Não sei quanto você tem, entregue tudo na mão de Jesus. Segundo, organize os problemas. Coloque tudo sentado. Chega em casa hoje e coloca tudo em ordem. Amém? Terceiro, seja grato pelo pouco. Seja grato pelo pouco. Levante tudo que você tem. É pouco? É insuficiente? É nada? O que é isso para dar conta de tanta gente? Dê graças. Sabe que Jesus, quando tomou o pão, ele deu graça e ele disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. Ele estava dando graça porque ele ia ser partido, não é? Ele pegou o pão e falou: esse pão é o meu corpo. Deu graça, partiu e falou: esse é o meu corpo, vai ser partido por você. Dê graça até quando você está sendo partido. Dê graça até quando você está sofrendo. Dê graça, porque é assim que você vai experimentar o que Deus tem para fazer. Quarto, reparta o que Ele te entregou. Distribua o que Ele te deu. E quinto, por último, não desperdice nada. Se você não desperdiçar nada do que Deus está te dando, daqui a pouco vai ter um cesto cheio na sua frente. E você vai comer, e você vai se satisfazer, e você vai se saciar, e Jesus vai se revelar através de você para muita gente. Amém? Vamos nos colocar de pé. Essa história não termina aqui. Vai ter o milagre da semana que vem. E depois o assunto volta para o pão. Essa história aqui vai ter repercussões ainda que a gente vai ver na outra terça, daqui a 15 dias, que vai ser o primeiro eu sou de Jesus, a primeira expressão de Jesus, amém? Então hoje foi o quarto sinal que eu chamei de da fome para o pão. E é isso que Jesus quer fazer com a gente, amém? Quer tirar a gente da fome, quer tirar a fome da necessidade espiritual e nos levar para a plenitude, para a saciedade, para a satisfação em Jesus. Amém? Eu não sei o que é que você precisa fazer dessas coisas aqui. Eu cheguei à conclusão que eu preciso fazer os 5. Eu preciso entregar o que está na minha mão. Eu preciso organizar a minha vida. Eu preciso ser grato. Eu preciso ser grato pelo pouco. Eu preciso repartir, eu preciso ser mais generoso com as pessoas que estão necessitadas de algo que eu tenho e eu preciso aproveitar, não desperdiçar aquilo que Deus está me dando. Eu não sei o que você precisa, mas eu preciso de tudo isso. Se você também precisa de alguma coisa, coloque agora a sua necessidade nas mãos de Deus.